Fala pessoal, Wagner de volta aqui para continuar falando sobre o recurso de mineração de estratégias. Agora sim, né, para executarmos aqui o processo de demonstração aqui do recurso, né? Então o que eu fiz aqui foi selecionar o ativo, selecionar um robô, selecionar o meu template. Vou definir aqui um período de, por exemplo, tá? 120 dias, mas se você quiser definir um intervalo de datas aqui, também é possível, um período maior, não tem problema nenhum. Garantir que esse período aqui esteja selecionado e que eu possa executar todos os passos de otimização. Perfeito? Eu vou expandir também aqui a minha área de visualização de dados, aqui, de estatísticas e logs, e vou apenas clicar em minerar. Quando eu clico em minerar, ele apresenta aqui o template que está sendo minerado, e ele começa aqui, né, a fazer esse acionamento aqui do MetaTrader. Então, eu já aqui do lado vou mostrar já o processo foi carregado, tá? Automaticamente esse processo aqui foi gerado pelo MetaClick e ele está aqui já rodando aqui com um primeiro nível aqui de seleção de indicadores. Então observem aqui que ele já faz essa definição tanto por parte dos parâmetros fixos, como eu já tinha mencionado no vídeo anterior, quanto por parte dos parâmetros dinâmicos. Se eu vier aqui nos percorrendo aqui a lista de parâmetros que estão sendo contemplados nessa primeira parte aqui do processo, ele, ele, vai, ele vai mostrando aqui para nós. Perfeito? Então, esse é o primeiro passo de uma execução de uma execução de otimização por meio do minerador de estratégias. Ele vai aqui me apresentando os resultados, né, conforme o processo avança. O processo todo de mineração é um processo longo, né, dependendo aí de cada estratégia, de cada template básico que você está usando, cada template universal, esse template onde os parâmetros fixos eles são definidos. Então, dependendo desse template, esse processo pode demorar mais ou menos. Mas, de toda forma, é um processo bastante demorado. E o objetivo aqui, realmente, é a gente fazer essa demonstração de forma simplificada, claro. Né? O que eu posso dizer a respeito desse primeiro passo aqui do processo é que ele definiu aqui esses níveis de forma automática. Aqui ele definiu dois níveis nesse primeiro ciclo, e à medida que o processo vai selecionando os diferentes indicadores do meu robô, né, esses níveis aqui podem ser estendidos, eles podem variar. E como eu falei também, ele vai de forma a tornar esse processo mais eficiente. O minerador ele vai selecionar aqueles parâmetros de acordo com essa determinação de combinações. Aí eu tenho um processo realmente mais eficiente, tá certo? Para a gente poder exemplificar aqui justamente esse avanço, né, nos níveis, eu vou interromper esse processo, fazer com que esse processo seja interrompido, ele vai processar os resultados obtidos e a gente poder avançar um pouco mais rápido. Tá? Então vamos lá, eu vou parar aqui, como se o processo tivesse terminado, eu vou forçar a parada dele. Ele ainda levaria aqui um longo período aqui para ser concluído, então a gente faz essa pausa aí forçada para que eu possa obter os resultados e avançar para a próxima etapa. Como são dois níveis apenas, eu vou fechar o MetaTrader aqui, ele vai
buscar os resultados desse processo, vai processar o resultado deles, né? Vai lançar nas minhas estatísticas aqui e eu vou poder seguir para o próximo passo. Próximo passo com as definições, né, específicas para aquele passo. Então perceba o surgimento da estratégia, a criação da estratégia, ela passa por uma lapidação, por um refinamento. Um primeiro nível eu descubro se aqueles indicadores combinados eles têm algum resultado interessante. Esses resultados são filtrados e são refinados a partir de um segundo nível, né? E esses resultados, ao final, são processados e armazenados para que eu possa tirar as minhas conclusões em relação a esses dados, perfeito? Então aqui, ele continuando esse processo de análise, aqui no meu log eu já tenho apontado aqui em que passo que eu estou, né? Eu estou requisitando a execução de uma otimização de nível 2 para esse template e eu tenho aqui as engrenagens do MetaClick demonstrando que o processo está em andamento. Eu não posso interromper esse processo, a não ser que seja por meio do botão de parar. O botão de parar, ele foi reestruturado para justamente atender a esses longos processos de otimização. Porque inicialmente ele foi criado para interromper um único processo de otimização. Aqui nós nós vamos interromper um processo que vai fazer várias otimizações. Então, ele agora está preparado, está realmente estruturado para poder fazer essa interrupção, né? Uma vez que eu clique nele, que ele vai me questionar se você deseja interromper o processo atual é o quê? É o de mineração. Então, a mineração ela vai ser interrompida, até os dados até aquele momento vão ser processados e guardados. Mas eu não vou continuar por todo o processo de mineração por qualquer motivo. No caso aqui a gente não quer que ele interrompa, né? Então eu vou deixar, mas vou fazer essa demonstração também sobre o processo de interrupção de longos processos. Aqui, ele ainda está carregando, né? Esse é um tempo aqui que é determinado pelo próprio MetaTrader, pelo próprio sistema operacional, quanto que você tem rodando. A gente está aqui com o OBS rodando, e tem máquinas virtuais aqui instanciadas, então é um processo que depende da sua máquina exclusivamente, né? Então, perceba que levou um tempinho aqui para carregar, mas porque também a máquina está alocada aqui com vários processos. Mas ótimo. Para o nosso exemplo aqui já é suficiente. A gente já pode concluir aqui as nossas definições e o testador ele está nesse momento num outro nível de otimização. Percebe aqui pelos parâmetros que estão gerados aqui, né? Não faz sentido eu ter os mesmos parâmetros sendo otimizados toda vez, então o processo é dinâmico, o processo é automático e ele é refinado a cada etapa, né? E aqui, ó, o meu indicador Accelerator e ADX, por exemplo, se nós viermos aqui nos parâmetros específicos deles, né, nós percebemos que ele já está entendendo que o ADX está sendo usado e que os períodos deles alguns parâmetros desse indicador precisam de refinamento. E no caso aqui, eu optei por fazer um refinamento nesse intervalo que está aqui na tela, do 14 até o 25, né? Essa determinação ela é de alto nível, você determina essa definição. Se ele vai ser
Em que momento ele vai ser otimizado é o minerador que define, mas você define o intervalo, né? Então é uma responsabilidade partilhada, né? Parte das informações são pré-definidas ou não, né? Você pode restringir ou expandir essas informações e você define isso no template universal e depois deixa a critério do minerador fazer esse acionamento da otimização, né, específica dele. Então, importante é lembrar que cada indicador, cada parâmetro de indicador só é acionado no momento oportuno para ele e que essas alternâncias das combinações é feita pelo minerador de forma automática. Perfeito? Então aqui eu já estou no último passo desse nível de otimização para esses indicadores. Caso eu interrompa mais uma vez aqui o processo, aí sim ele vai concluir esse ciclo e gerar o resultado efetivo dele. Então eu já cliquei aqui no parar para poder no parar do testador para eu poder fechar o MetaTrader e ele poder processar os dados obtidos. Assim que ele me permitir, eu vou fechar a instância do MetaTrader, o MetaClick vai processar e vai me gerar o backtest. O backtest é a última etapa aqui do meu processo. Então, concluído, fechei a instância do MetaTrader, ele vai chamar agora um backtest para esse processo. Ele vai, mais uma vez, ele registrou as informações obtidas, eu tive esses dados aqui estatísticos, e agora eu vou rodar um backtest, que é quando esse primeiro passo aqui, esse primeiro nível de mineração foi realizado. Muito bem, de forma automática, isso é um ganho extraordinário que o MetaClick proporciona, né? Você evitar que a máquina fique longas horas sobrecarregando combinações de recursos, muitas vezes até gerando danos ao hardware aí, por estar processando indefinidamente longos períodos de indicadores, você divide isso com o MetaClick, você particiona isso, você otimiza e torna o processo todo muito mais eficiente, né? De uma forma muito mais inteligente de se fazer otimizações, né? De se fazer descoberta de novas estratégias com robôs. Né? Então aqui, está aqui, ó, produziu esse resultado de forma automática e vai processar essas informações para mim, gerando esse relatório. Muito bem. Eu agora já posso fazer a interrupção do meu ciclo, porque o processo, como eu falei, é um processo longo, e aqui o objetivo seria demonstrar simplesmente, na prática, como esse processo se comporta. E aqui a gente já tem uma boa ideia de como ele vai se suceder esses diferentes níveis. Percebam que agora eu tenho 3 níveis de otimização, porque agora eu já tenho outros indicadores sendo avaliados. Eu já tenho uma outra combinação aqui de indicadores sendo processada. Então ele já distribuiu esses níveis de forma a sustentar um processo dinâmico e eficiente. Maravilha. Clicando aqui no meu botão parar, eu vou interromper o meu processo. Eu interrompo esse processo, ele vai parar o MetaTrader e vai parar o processo de mineração. Ele apresenta aqui nos logs que o usuário solicitou a interrupção do processo e a mineração foi concluída. O processo foi concluído. Ok? E aqui vale também informações importantes sobre cada estratégia que é gerada. Esse processo, esse resultado gerado em relatório aqui, ela ainda não pode ser considerada uma estratégia 100% refinada. Então, por esse motivo, é aconselhável que você
explore mais recursos, que você explore mais possibilidades e que você salve essa estratégia como um template, correto? Então aqui agora, clicando nesse botão Setup, você vai ver qual é o set dessa estratégia, qual foi o set gerado para ela, e você pode criar um novo template a partir dela. Se você julgar que esses resultados aqui são os resultados que você acha interessante de refinar, de gravar, de salvar. Então eu posso salvar isso daqui já com um set final, não tem problema, você já pode salvar. Ou você pode salvar com um novo template para futuros refinamentos, para futuras análises, para outras marcações de tempo. Mas você já parte de um ponto à frente. Você não parte totalmente do zero, você já parte de uma estratégia lapidada, minimamente lapidada e testada. Então você tá ganhando um avanço aí de um ganho, você tá tendo um ganho aí de tempo e de recursos a partir do minerador. Perfeito? Clicando no gerar novo template, esses parâmetros selecionados aqui podem ser salvos num template, você só definir aqui um nome para ele, uma classificação, e ele virá aqui para a sua lista de templates salvos. Né? E você pode continuar fazendo uso. Bom, pessoal, era esse o processo que eu queria apresentar para vocês, o processo de mineração na prática, mostrando aí todas as vantagens de se utilizar um recurso de alto nível, né, de um recurso extremo potencial aí para a criação de novas estratégias. E qualquer dúvida podem nos acionar, vamos partilhar as dúvidas, a gente está disponível aí para poder esclarecer qualquer dúvida. É um recurso extremamente importante que eu mesmo tenho utilizado aqui no meu dia a dia. Ele realmente traz essa visão aberta, ampla, de novas estratégias. E às vezes a gente se coloca numa posição de comodidade ali, de não buscar novas combinações por já ter encontrado, né, um determinado padrão, mas a gente se fecha para outras possibilidades. Então o minerador realmente ele abre esse leque e traz esse grande horizonte aí de novas estratégias. Muito bem? Valeu, pessoal. Aquele abraço e até mais.